Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao Ilha Podcast. Meu nome é Daniel Balbi e esse é mais um programa do jornal Ilha Notícias. Para você que não conhece o nosso programa, eu vou lhe explicar como é que funciona. É como se fosse um podcast desses grandes aí, né, que é nível nacional, só que só falando de pessoas da Ilha do Governador, pessoas importantes aqui para a nossa região. Tá? Pessoas que se destacam de uma maneira positiva, seja uma autoridade, seja um professor, seja um artista, tá? Pessoas que fazem a diferença aqui, se destacam positivamente na nossa região, vão ser convidadas aqui para o nosso Ilha Podcast, tá legal? Peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal e também ativar o sininho para receber as notificações de quando tiver programa novo aqui no Ilha Podcast. Mas temos também vários outros programas, temos o Bate-Papo com a Redação, falando sobre a edição do Ilha Notícias todas as sextas-feiras, temos o Conversa com Lani Menezes toda quarta-feira também, fora os vídeos de acontecimentos que rolam aqui na Ilha do Governador durante a semana, né? A gente sempre publica atualizações, então vale muito a pena você se inscrever e ativar o sininho para ficar sempre inteirado do que acontece na sua região. Às vezes o que acontece na sua região é muito mais importante para você no teu dia a dia do que o que está acontecendo lá na Ucrânia, no mundo de uma maneira geral, né? Não que não seja importante, mas às vezes afeta mais o que acontece na tua rua do que o que acontece lá no Oriente Médio, provavelmente, né? Coisas até mundiais, tá legal? E para fazer esse programa comigo aqui como co-host, co-apresentador, né, dar minhas boas-vindas aqui para o meu colega de profissão e editor do Jornal Ilha Notícias, André Oliveira. Obrigado, André. Fala, galera, tudo bem? Mais um prazer estar aqui. A gente já vai apresentar aí o nosso convidado, mas para mim é uma pessoa extremamente especial, foi meu professor e tem um carinho muito grande. Beleza, e pessoal, como eu disse, aqui só destaque da Ilha do Governador. E essa pessoa que está aqui, esse nosso convidado de hoje, sem dúvida alguma, é um destaque positivo, muito querido aqui na nossa região. Ele que hoje está cuidando do setor de planejamento e avaliação e da Secretaria Escolar do Colégio Brigadeiro Newton Braga. José Storino, muito obrigado por aceitar nosso convite, amigo. O prazer é meu, agradeço as palavras, acho que não mereço nem todas elas, mas fico satisfeito de vocês sempre prestigiarem as pessoas que trabalham para a Ilha do Governador melhorar. E isso eu já venho fazendo há 48 anos no Newton Braga, desde 1976, quando eu entrei lá, dando a minha aulinha de educação física, já era treinador da Portuguesa nessa época, enfim, sempre misturando o Newton Braga com esporte, com futebol, e ajudando na ilha de alguma maneira sempre possível, organizando torneios na ilha, na ACM, enfim. Agradeço o convite de vocês e vamos bater um papo aqui que tiver que bater. Storino, a gente do Ilha Notícias lhe conhece muito bem, já fizemos muitas matérias lá no Newton, e como você falou, desde 1976 você está ali, né, com funções importantes dentro do colégio, né? E que 76 foi até o ano de fundação do Ilha Notícias, né? Uma coincidência aí, 48 anos, né? Daqui a pouquinho chegou aos 50 anos do jornal e também essa trajetória de sucesso lá do Storino no Newton. Mas, Storino, conta para o nosso público que não te conhece, quem é José Storino? Bom, José Storino nasceu na região de Santa Teresa e veio para a Ilha do Governador ainda no colo do papai e da mamãe. Então, na realidade, hoje eu tenho 67 anos, e tenho 67 anos de Ilha do Governador. Só não nasci aqui dentro, porque na época não tinha o Paulino Werneck, não era maternidade, como agora voltou a ser, né? Uhum. Então, nasci fora, vim para cá e sempre gostei, não quero sair daqui, só tenho que sair daqui o dia que Papai do Céu me chamar, que aí o lugar onde eu vou morar é longe daqui. Mas gosto muito da ilha, não troco a ilha por nada. A gente tem alguns probleminhas que podem ser resolvidos e as autoridades competentes estão resolvendo e a gente fica satisfeito com isso de morar aqui. Ô Storino, a minha mãe, ela disse que quando era criança, no começo da adolescência, ela morava em Ipanema, né? E que os pais dela traziam ela, meus avós, traziam ela para cá, para a ilha, para curtir as praias, né? Exatamente. Numa outra realidade, praias limpas, né, de uma Ilha do Governador mais bucólica e muito diferente do que é hoje. Você chegou a viver esse período aqui na ilha? Antigamente na ilha... Você veio pequeno aqui para a ilha? Antigamente aqui na ilha não tinha piscina, né? Eu não me lembro da criação do Jequiá,
que, se eu não me engano, foi o primeiro clube a colocar piscina dentro da ilha. Não sei se a Portuguesa, na época, não me lembro disso. Mas depois veio o Jequiá, veio a Portuguesa. A gente não tinha, ninguém, uma ou outra pessoa tinha uma piscina. Então eu aprendi a nadar na Praia da Freguesia, do Bananal. Jardim Guanabara não ia muito, porque era muito deserto. E o que eu mais gostava de fazer com a maioria, além de jogar bola, era andar de bicicleta, que a gente andava de bicicleta a ilha inteira. E eu cansei de trabalhar no Newton Braga, quando eu era mais novo, de bicicleta. Ia ali por cima do calçadão, que a Estrada do Galeão já era perigosa naquela época, imagina hoje. Enfim, então a gente sempre se divertia na ilha, os campos de pelada que tinham, que hoje viraram prédio de apartamento, igreja religiosa, tudo isso foi acabando, mas mesmo assim ainda continuo acreditando na Ilha do Governador. Até uma boa trazer esse dado aqui para o nosso bate-papo, que é um dos questionamentos até de alguns professores, alguns educadores físicos, especialmente voltados para o futebol. Antigamente a gente tinha aqueles campos, eram campos abertos de 11. Hoje a gente tá escasso esse campo, né, na Ilha do Governador. Acho que, se eu não me engano, você vai encontrar campo de 11 só mesmo ali na Portuguesa ou de repente em Tubiacanga. E os que restaram foram reduzidos para campos sintéticos, né? Uma pena isso, porque às vezes... A Vila Olímpica é um exemplo disso ali. Vários craques aqui da ilha e para fora da ilha saíram dali, da região da Pan-Americana. Tinham 2 campos e de 11. Que é uma área, se eu não me engano, era uma área da Marinha, que agora acho que encampou com a prefeitura. Então ali, cansei de agarrar ali também. Saiu o pessoal, jogadores como Suede, outros, saíram tudo desses campos de futebol. Lá no Tauá, onde tem três prédios, um do lado do outro, era um campão imenso de terra, e ninguém queria saber se era terra ou grama, não. E não tinha nada de grama sintética nem natural, não, era na terra mesmo. Entendeu? E eu sou todo ralado pelo corpo. Eu era goleiro sempre sofre mais. Goleiro sofre pra caramba, tem tá jeito, sempre com Daniel também era goleiro, Daniel. Não tão bom como historiano, né? Mas eu sofria também, porque você vai, pula, ainda mais no futebol de salão, que era onde eu agarrava mais, né? Aquela quadradura de cimento, normalmente, então de taco, lá como ela era bola do pesada ópera, naquela bola época. pesada, Você deve ter pego a bola pesada. Cada pancada. Até hoje eu sinto a dor quando eu lembro. Você quer ver só? Eu fui treinador do Sampaio Correia em 1980, aí os caras descobriram, né? Porque tem a pelada de véspera de jogo, aí você, como treinador, participa da pelada, vai pra onde? Eu vou pro gol. Você agarra, sei que é frangueiro? Eu falei, não agarro nada não. Aí na pelada eu saí para jogar futsal pelo Sampaio Correia, ainda fui campeão maranhense de futsal. Cara, que bacana. Quer dizer, ainda já... Pois é, Estônio, muita gente não conhece esse teu lado esportista, né? Jogador de futebol. Sempre. Eu acho que muita gente que está aqui nos assistindo, né, deve ter entrado no podcast para saber a tua trajetória no Newton, que a maioria te conhece do Newton Braga, né? Tem coisas muito engraçadas. Por exemplo, Zé Grande, né, o falecido Zé Grande, que foi goleiro também, da Portuguesa. O Zé Grande leva o nome do CT da Portuguesa, onde os atletas hoje de treino é CT Zé Grande. O cara era gente boa pra caramba. O pé 48 dele, um tamanho de um pé grandão. O Zé Grande, nós fomos jogar contra o Olaria, ainda estava se preparando para o campeonato. Na época não tinha essa nomenclatura de hoje, sub-17, sub-15. Era dente de leite, mirim, infantil, infanto-juvenil e juvenil. Parava no juvenil com 18 anos. Hoje vai até o sub-20, que já viraram quase profissionais. Hoje tem jogador sendo vendido aí com 16, 17 anos. Isso. Né? A nossa não era essa nomenclatura. Nós fomos fazer um jogo treino com o Olaria. Perdemos de 9-0 pro Olaria no jogo treino. E era aquela Kombi da Portuguesa, né? Aí ele virou para mim e pro centroavante. Centroavante, goleiro, você tomou 9 gols e você não fez nenhum, então vocês voltem de 910. Se vira que eu não vou levar nenhum dos dois, eu não trouxe a gente de volta para a ilha, não. Foi entrar no ônibus e, nós não temos dinheiro nenhum e deixa a gente passar por baixo da roleta aí, porque o treinador é gente de roupa mesmo, tá? Só a camisa de... Você foi o goleiro desse dia? Eu fui o goleiro desse dia. 9-0, mano. Folclore do futebol, né? O futebol tem muita história bacana. Ele mandou todo mundo volta, pode ir embora, vai, se vira sozinho. Na conta você não vai voltar, não. Mas, Estorino, tua formação é educação física, né? Principal eu sou, além da educação física, depois veio a parte pedagógica, para poder ser diretor de escola, né? A área de supervisão e orientação. Mas você chegou a ser jogador profissional? Não se profissionalizou. Eu jogava
Joguei na Portuguesa um período, depois fui para São Cristóvão, aí depois vi que não ia ter jeito para ser profissional aguentar, né? mesmo. Fui, Mas não é fácil, estudar. né? Chegou a realizar algumas partidas profissionais? Não. Parou mesmo na base, Parei, né? parei. De base. Parei. Mas como técnico, você Não, chegou técnico a ter eu trabalhei. destaque, né? A maioria dos times que eu trabalhei eram profissionais. O único time que eu trabalhei com o Sub-20 foi o América. Que eu trabalhei no América em 79, né? Época que o América tinha Moreno, Badeco, Ailton, que deu o passe para o gol de barriga do Renato. Ele tudo foi jogador meu. Eu dirigi a seleção carioca em 82. Seleção carioca tinha Ricardo Gomes, tinha Branco. O meio-campo era da seleção brasileira, Giovani, Gilmar. No ataque tinha Bebeto, no ataque Paulinho. Quer dizer, fui vice-campeão, perdi a final para São Paulo, né? Perdi no Maracanã e empatamos no Morumbi. Mas, enfim, foi essa minha origem, foi sempre futebol, sempre gostei de futebol. Sabe que eu me lembro de você, o Estorino, lá na ACM, a gente estava até conversando aqui antes de começar o programa, né? Que antigamente, acho que para hoje a garotada não deve nem imaginar como é que eram os campeonatos, né, que ocorriam lá na ACM. Tinha Brasileirão, tinha outros campeonatos. Um deles também, né? Meus filhos jogaram, eles foram sócios da ACM desde pequenos. Sim. Eles jogavam lá, tinha o campeonato da... E era grandioso, o pessoal levava muito a sério. Eu me lembro na entrada do clube tinha tabelas de artilheiro, de defesa menos vazada, de quem tomou mais cartão amarelo, menos cartão amarelo. Nosso fundador, Richard, chegou a jogar. Chegou a jogar lá, né? Era artilheiro lá. Jogamos muita bola junto na ACM. Se eu não estou enganado do horário, a gente fazia a ginástica de 5h30 da manhã até 6h30, de 6h30 às 7h30 era a pelada da ginástica. Mas o Richard jogava campeonato. Eu nunca joguei porque depois que eu vamos chamar assim, virei adulto, eu comecei a ajudar o Dari, que era o professor responsável pelo futebol. Fera também, né? A tomar conta da parte de arbitragem. A gente já teve até, estava contando, que já teve até árbitro que saiu corrido de lá, porque nem queria dar umas tapas no cara. Sempre salva pro árbitro. Primeiro 901 que passou, ele se meteu dentro do ônibus e foi embora, cara. Mas, André, tu não faz ideia, cara. Eram times com todos uniformizados, né? Cada um representando São Paulo, Cruzeiro, etc e tal. E tinha gente que era financiado para ser sócio da ACM para poder jogar. É tipo contratado, né? Uma contratação externa, né? Para jogar no campeonato lá e tal. Genésio, goleiro, um excelente goleiro, jogou muito futsal, né? Pegou também seleção. Genésio era um que vinha lá, né? Contratava o Genésio, botava ele como sócio para ser goleiro. Ainda fazia gol na linha ainda, porque Genésio gosta de jogar de centroavante também. E depois, acho que não sei se era o final de semana seguinte, né? O pessoal se reunia na lanchonete lá da ACM. Fazia a resenha. Tinha resenha, passava os vídeos dos gols e tal. Tinha um cara filmando as partidas, né? Todas as partidas tinham era assim, cameraman. Era campeonato de clube, né? Vamos chamar, mas a ACM não é bem um clube. Eu sempre disse que a ACM é um clube escola. Sempre foi... não sei como anda agora, que infelizmente não tem mais tempo de... A gente parece que vai... Quanto mais a gente trabalha mais ainda, e não tem tempo um pouco de se divertir. Nem também, já com a minha idade, também não dá para querer agarrar, porque só dá para quebrar galho. No máximo, esticar o bracinho. Uma pelada de pessoal de 100 anos talvez ainda agarre. Mas mais novinho não dá, não. Mas, enfim, e a ACM sempre foi um clube escola muito boa. Inclusive, meus filhos estudaram lá. A primeira escola que eles estudaram foi da ACM. Eles estavam abrindo, na época, o infantil, né? E aí eu botei os meus dois garotos. O Rodrigo Storino, ele joga futebol até hoje. Foi heptacampeão agora em Minas. Ele é promotor público lá em Minas. Disputou o Campeonato Brasileiro em Curitiba. Curitiba. Do meu irmão, do Richinha. Tá. Então, sempre lá, quando ele está no Rio, o Richinha está sempre lá junto com ele. O Didia também está sempre por ali. E em Curitiba eles foram, Minas foi heptacampeão do Campeonato Brasileiro de Promotoria. Vem Brasil inteiro. Também muito Acho bem que eu vi organizado. nas redes sociais dele também. Muito bem organizado o campeonato. O pessoal está de parabéns mesmo.
pela organização. Entendi. A ACM tem muita história. A gente tem que chamar o Peixoto aqui para também fazer. Peixoto. Para falar um na época era aqui. diretor lá da ACM. Chegou a ser presidente. Foi presidente várias ACM. vezes. Eu não sei se ele está como presidente agora. Não. Eu acho que ele é presidente da ACM Ilha. Da né? ACM Ilha. Da ilha. Exatamente. É verdade. Da Tem que ilha. chamar ele aqui para falar um pouquinho da Vai ser história. Porque tem a sensacional Olimpíada esse dos bate-papo. Triângulos também. Tem. Pô, eu lembro Poxa, vai que ser o sensacional. Vinha as ACMs do Brasil inteiro. Também fui tomar conta da arbitragem, mas lá não deu problema não, que lá o negócio estava mais arrochado. Mas aí vem cá, ali na SEMI todo mundo era amigo, o pessoal confraternizava antes, mas chegava na hora lá do... amigo não, amigo E dá, você- ó, só na canela mesmo. Aí você como árbitro também Não. tinha que chegar junto, ó, Não tem como. tem que fazer, tem que respeitar, né? Nesse campeonato, os campeonatos brasileiros da CM, eu evitava de até apitar, mas tinha hora que o Dari falou, não, esse jogo aqui quem tem que apitar é você. Aí eu ia lá e apitava, porque senão você desgasta. Eu, como morava aqui, preferia colocar árbitros de fora daqui. Claro. E tinha sempre um desgaste. Mas a galera é muito boa. Uma boa muitas época ali. amizades. Sabe o que? 1980, nem me 90, acho que nem chegou a 90 talvez. Nem 80 me e alguma lembro. coisa. né? Entre 80 É e década de 90. 80, década de 80, é isso aí. Como tudo na vida, né? Foi uma década boa, né? É. 70, 80 e 90. É verdade. Depois parece que o mundo deu uma... A modernidade, né, deu uma reviravolta. A gente tem que se adaptar, Tem tá que se complicado, adaptar. né? Toda uma coisa Antigamente, nova. nunca que a gente ia pensar que ia ter uma estrutura dessa É para verdade. poder fazer uma entrevista, né? Era rádio, né? Tudo rádio. Ainda pegou a época do rádio, Peguei, né? Eu Então, vim do rádio, né? Eu sou veio oriundo do do rádio. rádio. Inclusive, né? Muitos radialistas dizem que antigamente, década de 80, eles entravam dentro do vestiário, entrevistavam os atletas dentro da banheira, às vezes, exatamente. tudo mais. Mas aí, e não tinha, como não tinha mulher repórter naquela época, que eu me lembro, não tinha. Mas era assim, tu tava lá, o cara tomando banho, o cara já vinha no microfone. E como é que funcionava? Eu fui muito apoiado, né, pelo falecido Washington Rodrigues, Denis Menezes, Fantástico, hein? Gilson Ricardo, Gilson Ricardo, foram os morador caras que da me ilha, era deram morador da ilha, né? apoio. Oh, meu Deus do céu, o Palavra Fácil, esqueci o nome dele agora. Apolinho Não, Não, o garotinho. Apolinho. Rodrigues, é. Não, o não é nem o Luiz garotinho, Mendes. não. Luiz Mendes, né? Luiz Mendes. Da Luiz Palavra Mendes Fácil, é que é. descobriu que eu fui o treinador Fera, mais Luiz novo Mendes, do né? mundo. Em 77, Treinador mais novo eu era do mundo. treinador de um time profissional mais novo do mundo. Eu tinha 19 anos naquela época. E eu não sei Você como é que dirigia anda. qual clube? A Portuguesa. A Portuguesa. Foi o meu primeiro clube. Entrei como preparador, né, no lugar do Paulo Tuori. Aí o treinador caiu, não me lembro o nome do treinador. Caiu porque o time estava em último lugar. Aí eu chamei o Paulo Tuori para voltar a trabalhar na Portuguesa como preparador. E a gente tirou a Portuguesa do 16º, que eram 16 clubes. Era todos os clubes, Campo Grande, Olaria. Em Campos tinha o Americano, tinha o Rio Branco, e tinha o Goitacás. Time de tradição do Rio. Time de tradições, né? E aqui todos os times jogavam, São Cristóvão, Bom Sucesso, tudo primeira divisão. Aí nós tiramos, né? Tanto o grupo da preparação do treinador, eu, o grupo meu, e os jogadores se empenharam, tinha o Valinhos, o Fernando. Fernando hoje ele é o presidente da Associação de Jogadores, a ABTF, entendeu? Ele é o presidente. E se engajamos mesmo, colocamos a Portuguesa em 5º lugar. O que aconteceu? A gente não conseguiu entrar na Taça de Prata porque não tinha refletor. Aí qual era o outro time que empatou em 5º com a gente? Bangu de quem? Castor de Andrade. Castor de Andrade, Entrou, sobrou. Bangu, não tinha como não entrar. Uma outra época do futebol. Era outra do época. Brasil também, Era né? outra época. O cara que gritava mais, o cara que Tem um lance meu com o Bangu que foi muito levava engraçado. vantagem. Né? O Castor de Andrade, né? O doutor Castor de Andrade, como a gente chamava na época, ele foi muito feliz naquele dia. O juiz deu um pênalti, um português, um árbitro português lá, deu um pênalti, que a bola, o Fernando, que era o meu quarto zagueiro na época, ele fez uma falta, a falta normal, mas longe da área, o cara foi lá e botou no cal porque o jogo estava 0-0, né? Bangu e América Sub-20. Não tinha filmagem. Não, minto, esquece o Fernando era portuguesa. Bangu e América Sub-20. Não tinha filmagem, mas tinha um Bangu e América às 5 horas da tarde. Quando ele botou a bola no cal, eu sentei em cima da bola. Quis nem saber, sentei em cima daqui, ninguém bate pênalti. E eu só saio daqui com o doutor Castor de Andrade. Não deu 5 minutos, quem é que entra dentro do campo? Cara, Foi lá, botou a mão no meu ombro. Garoto, vamos lá, vem comigo. Ó, o refletor tá tudo ruim aqui.
no Bangu. Deixa bater o pênalti aí, não tem jeito não. Esse juiz é safado mesmo. Vamos lá comigo. Não, doutor, eu vou sair porque não dá. O senhor viu onde foi a falta? Vi. Não esquenta não. Vai ver que teu goleiro pega e vai terminar o jogo 0-0. O goleiro não pegou. O Bangu ganhou o sub-20 de 1-0. E perdeu no profissional pro América. Entendeu? Eu substituí o Edu quando o Edu foi para a seleção. Eu dirigi o profissional durante 3 meses até a chegada do Gilson Nunes. Então eu tive umas passagens boas aí pelo Brasil também. Muita gente acho que não conhecia isso. Não conhece esse lado, né? Esse teu lado, tem, né? Dirigiu o Sampaio Correia de São Luís, que foi campeão maranhense. Sampaio Correia é um grande clube. Disputei a Taça de Prata com o Sampaio Correia, entendeu? Dirigiu o Colorado, que hoje chama Paraná Clube, que está tentando fazer igual a América, voltar. Paraná subiu agora a divisão, estava na segunda do Paranaense. Conseguiu subir? Aí fez uma campanha lá entre os torcedores, conseguiu voltar para elite do futebol paranaense, mas não disputa nem campeonato nacional, né? Tá fora da Série B. Quando eu estava em Curitiba agora, que eu fui ver o Rodrigo disputar o Campeonato Brasileiro, né? Quando eu estava em Curitiba, eu estava naquele negócio de volta, não volta, e realmente ali é um patrimônio muito grande. Levi Cooper, né, que foi treinador famoso, foi meu quarto zagueiro no Colorado, em 82, que eu dirigi. Joel Mendes, que jogou goleiro, foi goleiro na época de Pelé no Santos. Aladim, Aladim era meu ídolo. Eu peguei Aladim ainda como jogador, 43 anos. Tinha corrida de longa distância, ele era o primeiro a chegar. Cara, sensacional. Tá em Curitiba, morando em Curitiba até hoje. Era um time muito bom. Mas eu peguei o Atlético Paranaense de Washington, Assis, capitão, Roberto Costa. Eu virei presidente, que ele chamou o capitão, que era o Levi Cooper, e a mim para a gente discutir o prêmio pela colocação. Só 2 naquela época entravam para o Campeonato Brasileiro principal. Não tinha Série A ainda, nem... Aí ele falou assim, vou dar o prêmio se vocês forem campeão. Eu falei, prêmio para campeão não. Mas por quê, professor? Prêmio para campeão não dá. Quer ser campeão com esse time do Atlético Paranaense? Eu lhe garanto que nós não vamos perder para o Atlético. Mas o campeão paranaense é o Atlético. Mas, professor, se a gente motivar com bicho, não motiva. Nós vamos ser a segunda vaga do Paraná, vai ser a gente, se o senhor acreditar em mim. E realmente, os 3, que eram 3 turnos, os 3 turnos, eu empatei com o Atlético. Não perdi, mas empatei com o Atlético. Foi vice-campeão paranaense e, na época, o Paraná... O Colorado, não era nem Pará. O Colorado disputou o Paraná, brasileiro. Foi uma união de alguns clubes, né? Foi a união do... Na realidade, foi de um clube só. Foi do Pinheiros. Pinheiros era um clube, que ainda tem o Pinheiros até hoje. Muito sócio. E o Colorado era só time de futebol com sedes boas. Aí eles fizeram a junção. Eu tenho quase certeza que foi só Colorado com Pinheiros. Pode até ser que tenha um terceiro clube, mas eu não me lembro. Sinceramente, eu não me lembro, não. Entendi. Mas me conta um pouquinho agora como foi a tua trajetória até chegar no Newton. Porque até agora o rumo está indo para lá e o futebol... Cadê o Newton nessa história? O futebol está no sangue, né? O Newton entrou em 1976. Né? Era uma época onde não se tinha concurso público na época. Né? Eu trabalhei 2 anos como seletista, a convite do diretor na época, da Armando Salgado, que foi quem me chamou para trabalhar lá, né? E se o gestor da época achasse por bem, a gente passava a ser estatutário de acordo com a opinião dele, no caso, para o Ministério da Aeronáutica. Na época não tinha comando da Aeronáutica, né? O nome era Ministério da Aeronáutica. E acho que deveria ter sido feito isso até hoje. Não gosto muito da palavra comando, não. Mas, enfim. Então, eu trabalhei meus 2 anos, aí a avaliação já foi por outro diretor que entrou, o professor Roberto, que já está falecido. Né? 48 anos de colégio, já tem muita gente falecida. Muita gente já passou por aí, né? E aí eu e mais 2 professoras que eu trouxe comigo, que estava precisando de professoras de educação física, aí eu já as conhecia da universidade, eu fiz Castelo Branco, né? Uma universidade muito boa na época. Certo. Muito boa mesmo. Devo meu... É o tipo da dívida que eu tenho. Eu saí de lá sabendo as coisas. Não aprendi. Aprendi, lógico, a gente aprende com a convivência. Mas chegou com uma boa base. Mas cheguei com uma boa base de tudo, de tudo.
Aí trouxe essas professoras e nós entramos. Dali viramos funcionário público estatutário. Não tenho vergonha disso. Acho que o concurso é válido. Tem gente que diz, não fez prova, não fez concurso. Muito pelo contrário. Eu provo a cada dia que a minha capacidade foi boa e é boa. Mesmo que eu encerrasse a carreira hoje, acho que ninguém levaria uma ideia ruim de mim. Levaria de uma ideia de um professor, trabalhador, que lá dentro do Newton Braga vem conquistando desde dar aula de educação física. Passei por todas as etapas. Fui coordenador do turno da manhã. Fui depois, trabalhei no setor de avaliação, lá atrás, que era diferente dos dias de hoje. Virei diretor pedagógico e agora, como você falou, chefe do setor de avaliação e planejamento e chefe da secretaria escolar, acumulando os dois. Entendi. Então, professor, você iniciou a sua carreira como atleta, né? E houve uma época, né, que você viu que não daria para continuar a carreira, né, como atleta profissional, e você fez a migração para educação física, né? Exatamente. Como foi essa mudança para você na época? Nunca deixou de ser. Eu sempre, como eu te falei, eu tive um capitão no Colégio Barão de Capanema que era professor de educação física. Você estudou no Barão de Capanema? Eu estudei no Barão de Capanema. Praticamente quase a minha vida inteira, desde o jardinzinho até o normal, porque eu fiz normal, né? Que também foi uma época boa. Só menina na minha sala, não tinha mais nenhum garoto para encher a paciência. Era uma turma, as turmas eram só de menino. Enfim. Então eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de atletismo, de ver. Fui atleta mesmo estudando na Castelo Branco, ela não participava, mas fui atleta de arremesso de peso pela Gama Filho, podia fazer essa migração com autorização, né? E no chamado iniciantes, atletismo iniciante, eu fui o segundo colocado. Quer dizer, ganhei uma medalhinha de prata lá, arremessando peso. Eu sempre gostei. Meu esporte era... eu estudava para não ficar de castigo, para não deixar de jogar meu futebol. Entendeu? Joguei muito futebol também no Clube Vale do IP. Fui desde pequeno lá. Enfim, eu já estava no sangue. Mas, Torino, você falou de uma trajetória sólida dentro do esporte, né? Como atleta e depois como treinador de times profissionais e tal. E aí, de repente, vou ali, tentou uma oportunidade ali no Newton. Como é que você fazer as duas coisas ao mesmo tempo? A Portuguesa veio um ano depois do Newton. Ah, sim. O Newton, eu entrei no Newton. Então você estava ali nas duas frentes, né? Nas duas frentes. Eu estava no Newton, morava na ilha. O Paulo, como eu falei, o Paulo Autuari foi mandado embora na época. Aí o já falecido diretor Jair, veio o convite, né? O professor Marley também, que era um dos donos do Olavo Bilac, juntamente com a família, com o outro lado da família dele, também conhecido, e eu fui para lá como preparador físico. Aí o treinador caiu e o Valinhos com o Fernando foram ao presidente da época e pediram que eu continuasse lá, que eles iriam apoiar, encampar, e aí eu botei em prática aquilo que eu falei, aquilo que eu sabia, e foi dando certo. Eu ia te perguntar isso ainda agora, mas agora você voltou no assunto, eu te fazer essa pergunta. O que você fazia para a galera te respeitar com 19 anos? Primeiro, para terem confiança em você ali, para assumir o time profissional. E segundo os atletas, provavelmente a maioria era mais velha que você. Mas é aquilo que eu estou falando aqui. Quando eu cheguei, a gente fala. Eu falei para os jogadores sentados no gramado, me lembro como se fosse hoje. Eu falei, olha só, muita gente pode estar olhando para mim achando eu com cara de garoto. Eu não sei jogar igual a vocês, mas sei dar condição para vocês jogarem melhor do que vocês jogam. Se vocês... E era papo motivacional, para motivar mesmo, porque naquela época não tinha psicólogo, não tinha essa estrutura de fisioterapeuta, 3 preparadores físicos, um monte de gente. Era eu, Pintinho, treinador de goleiro, e Paulo Autuari, preparador físico. Só. Tinha dias que eu dirigia a Kombi da Portuguesa para levar o pessoal para correr. Entendeu? Então a gente encampava. Eu falei, eu vou preparar vocês para a gente sair da situação que está. Não tem 17º, estamos no 16º. Se deixarem eu ficar, a gente vai lá para frente.
E os caras compraram isso. Eu comecei a dar treinamento. Esse treinamento que vocês veem hoje de campo reduzido, eu já fazia isso há muito tempo. A gente chamava de treinamento alemão, que era 5 contra 5, botava um golzinho pequeno, fazia defesa contra ataque, ataque contra defesa, para já botar, já lá na frente, fazer com que os zagueiros soubessem sair jogando, mas não sou também tão favorável a sair com marcação alta em cima. Né? Esse negócio, você está com 5 marcadores e a defesa tem que sair jogando ali atrás, eu prefiro uma bola mais longa para sair jogando mais à frente. Sem susto, né? Exatamente. Você gosta de jogar toda hora com o goleiro querer dominar a bola para driblar jogador, isso não existe. Se eu voltasse a trabalhar, o risco é grande, né? O risco é muito grande. Já vimos que temos um adepto a Fernando Diniz aí. Não adepto. Não que ele não seja excelente treinador, nada contra ele, tanto é que o trabalho dele, ele já foi campeão com um time pequeno com o trabalho dele, mas acho que ele arrisca muito. Por enquanto ele está tendo mais sucesso, mas já teve um insucesso, né? Primeiro deram a chance a ele na seleção brasileira e infelizmente ele não conseguiu fixar, teve 3 derrotas. E teve uma hora que é a lei do futebol. Não ganhou, amigo. Lá em cima, na arquibancada, os caras, o estilo de jogo o pau, tu dele vai sair. demanda muito treinamento, né? Muito. O cara tem que saber exatamente onde está, o que fazer. Precisa de material humano também. Mas material humano na seleção ele até teve. Mas não teve justamente isso. Tempo. Ele não teve tempo. Você treinar um time de futebol é todo dia, toda hora, 2 vezes por dia na semana e vai embora. Seleção não, se reúne... De 3 desculpa meses. O termo, tá? Faz aquele cata-cata e confia justamente na habilidade de quem... Mas ele fez na seleção também, tinha hora que a seleção não conseguia vingar, porque era muito pouco treinamento. Mas é um cara competente que ainda vai, de repente, lá na frente, é novo, é um treinador novo, né? Te adapta alguma coisa no jogo dele, né? Que é importante. Ir evoluindo. Se ele levar as críticas como uma evolução, ele vai melhorar a única parte. Porque teve uma hora que até o próprio torcedor já não aguentava mais. O time do Fluminense sair jogando naquele toque-toque ali, perdendo a bola e tomando um gol. Que foi a torcida que fez ele sair. Foi a torcida. Pressionou o dirigente, meu amigo. Dirigente atura... Não aguenta segura o treinador, todo mundo, não. Diretor que é a torcida na arquibancada. Exatamente. Ainda mais agora, que quanto mais torcida, mais dinheiro o clube leva. Entendeu? É verdade. Hoje, esse assunto do futebol é apaixonante, não é? Porque a gente tem também o André, que além de editor do Ilha Notícia, é assessor de imprensa da Portuguesa, está vivendo, né? Então é um assunto realmente que mexe muito com as emoções. Por sinal, o trabalho brasileiro gosta. O trabalho do Maurício como presidente é muito bom. Marcelo. Desculpe, Maurício não, Marcelo. Perdão aí, Marcelo. O trabalho dele é muito bom. É verdade. Gosto do trabalho dele. Eu também, sou fã. As pessoas criticam às vezes porque tem que criticar, né? Foi o primeiro entrevistado aqui do Ilha Podcast, Marcelo. Né? Então, o que ele está fazendo pela Portuguesa, ele e a equipe dele de diretoria, né? Tem você, tem o Horácio lá do Banco do Brasil, desculpa fazer a propaganda aqui. O Horácio do Banco do Brasil, que adora a parte mais interna também da Portuguesa. O Horácio foi meu aluno também, assim como você. Enfim, ele está fazendo um bom trabalho com a Portuguesa. Eu gostaria de ver a Portuguesa pelo menos na Série C, né? Se Deus quiser, quem sabe. É o que eu falei com o Marcelo, falei com o André, o trabalho é sólido. E com o passar do tempo, os resultados vão chegar. Vai demorar um ano aqui ou outro ano ali, mas se mantiver esse trabalho firme, não tem jeito, vai chegar o resultado, né? Só ter paciência, né? Mas pode demorar um pouquinho mais do que a gente gostaria, exatamente. Mas vai chegar com certeza. Agora, voltando ao Newton Braga, o historiano, o colégio ele foi conhecido e é conhecido até hoje pela excelência no ensino, né? Graças a Deus a gente tenta melhorar sempre. Sim, né? muitas pessoas saíram de lá e fazem sucesso em suas profissões, obviamente. Tem um grande destaque em nível até nacional, certamente. Agora, assim, para quem não conhece, como é que funciona o Newton Braga? É um colégio de formação militar? E como é que a pessoa consegue, um civil, ele consegue matricular o filho no colégio? Consegue. Ou só militar? A gente até teve, nesse domingo que passou agora, teve o concurso lá para o 6º ano. Você tem as 3 maneiras de entrar através do concurso. Porque o colégio foi fundado para os militares da aeronáutica, né? Mas isso eu deixo lá para o último. Então vai ter o sorteio do 1º ano, que eu chamo dos baixinhos. Aí é sorteio, são... O antigo CA, né? Antigo CA. Vão entrar 20 crianças, que vai ser um pouco mais à frente, eu não me recordo a data agora.
O 6º ano que fez prova nesse domingo, prova de português e matemática, foi quase 1.500 candidatos. Caraca, para quantas vagas? Para 25 vagas. Caramba. Não é fácil. Vestibular a prova é feita lá dentro pelos nossos profissionais. Existe algum tipo de cota, não, né? Não. Nesse concurso interno não tem cota. Entendeu? E também não tem, pode ser, se matricular civil, militar, não tem problema. Tá? E vai ter domingo agora que vem o concurso para o primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do também matemática e português. Na minha época, primeiro ano do segundo grau, né? Do segundo grau, primeiro e segundo grau. Como é que a pessoa, tipo assim, o primeiro ano dos baixinhos? Dos baixinhos, do sorteio. Como é que as pessoas se cadastram? No site da escola. Quem vai participar do sorteio já está inscrito. Uhum. Já inscrito, já pagou, só está aguardando agora o sorteio que fica por último. Já até fechou, né? Já até fechou. Existe alguma prioridade para filho de militar? Ou não, o sorteio nas provas não existe. Aonde que o militar entra? O militar entra na ficha de solicitação de vagas. Certo. Tá? Ali o militar da FAB tem a preferência e depois as outras armas também. Exército, Marinha, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Tá? Mas como o custo do ensino particular está muito alto, ultimamente a gente só tem quase que colocado militar da aeronáutica, porque você tem que seguir uma regra da ICA, que faz a legislação da aeronáutica. Primeiro, essas vagas são sociais. Tanto é que o militar, o mínimo que ele paga, 120, 110, e o máximo que ele paga é 180 por mês. E o civil paga R$300 para estudar numa escola, como você mesmo disse, de excelência. Isso aí, Aqui fora, numa escola particular, é 1.500, 2.000. Quando é barato, é R$500, 600, 700. Então, tem nada nem perto desse valor. Essa ficha de solicitação de vaga está sendo cada vez mais difícil para o civil entrar. E a gente tem muito candidato civil que é ex-aluno e o filho queria botar o filho lá dentro. Porque tem... O pessoal tem muito carinho pelo meu. Além do carinho, tem esse viés, quer que o filho seja militar e a gente vai... Não digo que desde pequenininho, mas, por exemplo, eles já começam a assistir formatura militar do 2º, 3ª série em diante. No 5º ano, os molequinhos já estão lá treinando marchando, cantando o hino nacional. O hino do aviador. O hino do aviador, na época do professor Hugo, né? Enfim. Então eles já entram sendo instruídos e a gente tem um curso de pré-militar lá dentro para os nossos alunos que se destacam. Por que se destacam? Porque a gente precisa de aluno muito bom, senão eles não vão entrar na EPICAR, não vão entrar no colégio naval, numa escola naval, entendeu? Então tem que ser muito bom. Eles fazem uma prova interna, a turma tem 30 vagas, só para os alunos de 9º e 1º ano do ensino médio, que isso aí vai dar uma média de quase 200 alunos se juntar o 9º com o 1º, e desses 200 sai uma turma de 30, que no contraturno estuda preparação pré-militar. A gente leva uma vantagem nos cursos, porque além da preparação pedagógica, do ensinamento básico para fazer prova, os caras tem que marchar, tem que aprender a vida militar como é que é, vão fazer apresentações são convidados para ir a vários quartéis, fazer apresentação, participar de desfile. Então ele sai de lá já sabendo mais ou menos como é que é a vida o que militar vai pegar, porque olha só, os 30 primeiros dias dentro de uma EPICAR, de uma escola naval, de um colégio naval, assusta. Não é qualquer um que consegue ficar os 30 primeiros dias lá, não. Muita desistência porque joga pesado mesmo. Joga pesado. Agora é até um pouco mais brando, já foi mais firme ainda. Mas mesmo assim o cara vai ter que ralar para poder passar dos 30 primeiros dias. Os nossos já vão acostumados. E agora temos um grupamento até feminino também já. Mas tem que passar junto com um grupamento masculino. Hoje são quantos alunos no Newton Braga? 1.053 hoje. 1.053, né? E quantos profissionais tem lá? Professores e pessoal de... Professor, nós estamos em torno de, entre militar e civil, de uns 120 a 130. Mais ou menos. Tá? Na minha época que eu entrei... Bastante. Na minha época que eu entrei, eram 4.000 alunos no Newton Braga. E dava tudo certo. E não tinha o apoio militar que tem hoje, não. Era só civil lá dentro, um ou outro militar. Na educação física até tinha bastante, por causa do pessoal do CDA,
que às vezes migrava para ajudar no Newton Braga. Do Estorino que entrou lá em 1976 para o Newton Braga de agora, 2024, tivemos algumas evoluções, principalmente estruturais. Como é que era o Newton Braga de 76 e o que ele tem hoje em 2024? Então, em 76 o Newton Braga era a escola modelo. Né? Tem gente que não vai nem conhecer o que eu vou falar aqui. Mas tinha flanelógrafo, que era o que você botava ali, focava no quadro negro para o professor dar aula. Todas as salas tinham ventiladores mais ultramodernos. O professor piscava, tinha tudo para ele. Eram 8 inspetores por cada andar, tudo no andar. Eu não entendi. Como é que é esse flanelógrafo? Você liga ele na parede, é uma máquina que tem... Faz uma projeção? Faz uma projeção. Você tá. bota ali papel vegetal ali em cima, com matéria de matemática, português. Tá, entendi. O professor bota ali para o aluno visualizar. Como fosse um data show. Não tem, isso aí. O data show de hoje era o flanelógrafo do passado. Entendi. Entendeu? Funcionário público é que cuidava da limpeza da escola, hoje é funcionário terceirizado. Então, não são tantos assim, mas os que estão lá também estão dando sangue para poder manter a escola limpa. O que mudou de lá para cá? Lá tinha a modernidade da época. Não tinha ar-condicionado, ninguém usava quase ar-condicionado, mas tinha professores, tinha toda a modernidade, apoio ao aluno, livro, tudo isso o Newton Braga tinha. Entendeu? E era uma escola difícil de entrar. Quem mora na ilha há muito tempo, você ainda é garoto, talvez não lembre. Mas o Richard deve lembrar. No período de janeiro, para conseguir vaga, a Estrada do Galeão tinha uma fila que começava no Newton, rodava pela Estrada do Galeão e ia quase onde é o Mocelim. Era ali para pedir vaga. E ficava o dia inteiro ali. Né? Os diretores da época eram o professor Roberto, tinha o professor Hugo, né? E para dar vaga, conceder vaga, mas na fila, se tinha militar, chegava lá, a escola é da aeronáutica, primeiro militar da aeronáutica. Isso continua a gente dando, até porque é lei, né? Está dentro da regra da aeronáutica. O Newton Braga sempre foi muito requisitado aqui na ilha, né? Muito respeitado. E até no âmbito da cidade, do estado também. Isso aí mudou muito. Isso aí prejudica um pouquinho também, mudou muito. Hoje a gente tem aluno hoje de Campo Grande, Santa Cruz, de Marechal Hermes. Mas a maioria continua sendo da ilha? A maioria continua sendo da ilha, mas tem muito. Hoje tem muito. Você vê hoje condução na escola, são mais de 10 vans, 7 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde, que é o horário de entrada do turno da manhã, saída e da tarde. Muita gente de fora. Muita gente de fora da ilha. Preferem pagar a condução, porque paga uma mensalidade, eu não vou chamar de justa, porque cada um sabe do seu justo, né? Não estou aqui criticando a escola particular, que às vezes paga bem a um professor e precisa de renda, né? Mas os pais preferem pagar os R$300 e pagar a condução e deixar o filho ali do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Caramba. Pode ir, o garoto sendo boa gente, não precisa também ser, eu quero ser militar. Não é obrigado, você... Tem os outros lados. Agora mesmo, como eu estava te falando em off, o diretor, o brigadeiro Mauro Marra, ele está fazendo um convênio com a FAETEC para colocar um curso de informática lá dentro do colégio. Quer dizer, tem que ter a parceria. A gente já tem um curso de enfermagem, que ele está querendo expandir. Referência. Que é referência. E ele está querendo expandir esse curso. É um curso técnico? É um curso técnico de enfermagem. Sai formado. Esse a gente emite diploma. O da informática, a gente vai ter que fazer no primeiro momento um convênio com a FAETEC para eles poderem emitir o diploma para a gente. Entendeu? Então ele está procurando diversificar. O Brigadeiro Valadares fez muito pela escola também. Hoje quem está à frente da escola é um brigadeiro. É, um brigadeiro. Já desde 2020. Sim. Que entrou o Brigadeiro Valadares e ficou até o final do ano passado. Para a gente até fazer um recorte e entrar nessa novo momento, né, do Newton Braga, eu acho que a gente tem que tocar até em alguns assuntos, de certa forma, sensíveis, né, do Newton Braga, porque o Newton Braga, ele veio, obviamente foi fundado, já tem mais de 60 anos, né, o Newton Braga, mais de 60 64 anos.
tem mais de 64 anos, mas também foi um colégio que sempre foi referência, mas que passou por algumas situações sensíveis, que até a gente aqui do Ilha Notícias fizemos algumas coberturas. Década de 90 com o Collor de Mello, não querendo falar de política, que eu não ia falar, já estou eu falando. O Collor tentou fechar o Newton Braga. Só que os brigadeiros não deixaram, não. Eles não deixaram. Ele fechou o Colégio Militar de Curitiba, queria fechar o Colégio Militar do Rio de Janeiro, não conseguiu. E tem mais algum lugar que eu não me lembro que ele fechou o Colégio Militar. E queria fechar o Newton Braga, fechou a Epicar, a Epicar, né? Mirou na Epicar, mas o Newton Braga, os brigadeiros não deixaram acabar, não. Pois é, então, aí o que eu estava falando era justamente... Mas aí a escola deu uma caída financeira. Era justamente desses desafios. Não fechou, mas né? cortou a verba. Pô, cortou verba pra caramba. Muita, cortou muito. E recentemente também, eu lembro que eu fiz até uma matéria, teve até uma manifestação lá do Newton Braga. Então, da venda do colégio exatamente, Pedro II, né? Isso. Como é que se desenrolou? Como é que o Newton Braga saiu daquele momento, que obviamente era um momento de crise, às vezes uma crise até mais externa do que interna, né? E se voltou a ter esse carinho, né, pelo colégio, voltou a ter essa gestão militar. Deixa até antes de você responder, Tony, só até completar essa pergunta do André. Assim, nesse período que você está lá no Newton, já houve, obviamente, um período de altos e baixos, né? Como em toda empresa, toda instituição, todo, né? E você citou essa questão do Collor, eu lembro que teve uma questão em 2016 também, que teve um risco de fechamento por falta de verba. Isso. Né? E assim, fala um pouquinho dessas dificuldades no caminho. Então. E quanto a comunidade também abraçou, que eu lembro que a comunidade, além dos militares, a comunidade abraçou muito o Newton para não que isso não acontecesse. Porque mesmo sendo cada vez mais raro, né, a entrada do civil lá através da ficha de solicitação de vagas, o civil ainda entra. Às vezes tem série que apresenta o maior número de vagas e não existe procura do militar. Por exemplo, uma das séries que tem menos procura de vaga é o 2º ano e o 3º do ensino médio. Entendeu? Só que a pessoa vai pela cota, aí já vai começando a ter cota, porque lá o 3º ano você, desde que estude do 1º, 2º e o 3º, só que aí esbarra em quê? Na entrada do filho do militar no 1º ano. E aí custa ter, mas normalmente tem vaga no 2º e 3º ano de ensino médio, onde a gente tem mais vaga para civil é ali. Só que aí o pessoal já está mais velho, os alunos já estão maiores. Quanto à questão da venda do Newton Braga, foi por falta de verba mesmo. Tá? Esse assunto eu não posso me alongar muito e nem vou citar nomes, porque posso dizer assim com toda certeza, pode até prejudicar minha carreira. Mas ali foi falta de dinheiro e algumas pessoas ligadas à FAB queriam vender o Newton Braga. Tá? Aí vem o brigadeiro Valadares, que na época ele não era diretor da escola, ele era comandante do Comar, do 3º Comar, e começou a fazer reuniões com toda a diretoria, onde eu fazia parte com o coronel Erasmo, né, e o coronel Barroso, para ver o que a gente podia fazer para não deixar o interesse maior fechar o Newton Braga. Então foi aventada a hipótese na época de acabar com o Fundamental 1, que aí você ficaria igual o Colégio Militar, que só ingressaria do 6º em diante, e outras coisas que a gente foi dando opinião até que conseguiu, esse eu não sei, poderia até citar o nome, teve um conselho de brigadeiros que encerrou com o papo de vender Newton Braga. E aí houve uma calma maior do comando da aeronáutica, e aí foi se começando a injetar dinheiro dentro do Newton Braga, consertar, não tinha equipe de manutenção, hoje em dia tem equipe de manutenção, quebra uma janela, a rapaziada lá do Coronel Guerreiro, que é o chefe da manutenção, juntamente com o Novo, que é o sub da manutenção, vão lá, consertam, você pede uma coisa, tem sempre gente mantendo as coisas consertadas. Né? Houve investimento em carteiras novas agora e cadeira, foi da época do Brigadeiro Valadares, e o Brigadeiro Marra está continuando a fazer a mesma coisa. Enfim, melhorou muito em relação a esse primeiro problema. Entendeu? Eu acredito que se ficar... Olha, já eu me metendo em política interna. Eu acredito que passe os brigadeiros, continue a vir outros brigadeiros, a tendência do colégio é cada vez crescer mais. Não, faz a diferença ter um diretor brigadeiro. Faz. Os meus amigos coronéis, eles mesmo falam, olha só, uma coisa é um coronel chegar e pedir
10 aparelhos, 20, como foi colocado, eu acho que 40 aparelhos de ar-condicionado nas salas. Isso é uma coisa do coronel pedir. Outra coisa é um brigadeiro pedir. O brigadeiro vai conseguir. O coronel não conseguiu. Não, a pessoa para chegar a ser brigadeiro da aeronáutica, o cara tem que ser muito bom. Tem um dito aí preparado. Quer ser militar, vai ser, que militar não estuda. Isso é mó burrice quando alguém fala isso. Verdade. Mas vou te contar, não é só brigadeiro não, os caras estudam. São cursos, você vê um sub estudando para tentar ir para a escola de oficiais em Minas Gerais, em Belo Horizonte. O cara estuda pra caramba, estuda como se fosse um concurso, porque o cara quer subir, quer ser tenente, quer chegar a capitão e às vezes consegue chegar até coronel, entendeu? Mas faz muita diferença mesmo. Hoje o Newton Braga ele pertence a qual ao Direns. A Direns em Brasília. Sim. A Direns ela é a mentora e a orientadora de todas as escolas militares. Inclusive as escolas como a assistencialista, né? O Newton Braga ele não forma militar, ele não tem o militar, as crianças não dormem lá dentro, não tem essa ordenação como tem a EPICAR, tá? Tem aqui o Newton Braga, em Belém tem o Rego Barros e em São Luís tem o Caminho das Estrelas. São as 3 escolas assistencialistas da FAB, com viés militar, para já municiar essas escolas. O Newton é uma escola com formação militar ou viés militar? Não, viés militar. Viés militar. Não, ele não se forma. A turma do pré-militar, a gente prepara ele para EPICAR, para a vida militar. Isso aí. Tá? Seja para EPICAR ou se ele não passar na EPICAR, depois ele pode passar para um colégio, escola naval. Entendeu? Hoje o colégio vive uma fase boa, né? Vive uma fase boa, graças a Deus. A gente citou essas situações aqui, né, de problemas no trajeto, né? Como a gente falou aqui em 2016, no Collor, até mais recente e tal. Porque eu acho que é importante a gente citar momentos de dificuldade que você passou. A vida da gente não tem só alegria, dia, né? A vida tem as dificuldades também para você superar. Também os momentos positivos, né? Como agora, né? A gente tem, e até, dos fatores positivos é ter um brigadeiro à frente do colégio, faz uma diferença. Outro fator uma coisa que eu lembro muito, na época que eu estudava, até mudando um pouquinho de assunto, mas que eu estudava no Óperon, a gente participava... uma escola de referência nossa também na época, naquela época. Vou te falar, o Newton ficava sempre engasgado na minha garganta, cara. Porque a gente tinha aquelas competições, né? O Newton sempre foi muito forte nos esportes. Acho que também com essa coisa da disciplina militar e tal, do empenho, da dedicação e tal, né, faz a diferença. Então, a gente ia jogar futebol, handball, vôlei, etc e tal. O Newton era sempre... Esbarrava no Newton Braga. Uma pedra no sapato. Era o Newton, era o Lemos. Às vezes, em um esporte o Olavo era bom, no outro esporte o Cambaúba era bom. O Olavo, na época do Boleta, era bom em basquete. Mas vocês conheceram o Boleta, né? Boletão, Boleta. Foi jogador de basquete, morou na ilha, foi professor. Trabalhou no iate também. Lembro dele como professor. Boleta foi jogador de basquete, era bom. Mas o Newton era sempre, cara, estava sempre muito bem. Até hoje ainda tem essa... Tem, a gente faz treinamento agora. Como as competições... também. Mas como as competições diminuíram muito, né? Diminuíram muito. A gente fica assim, quando alguém se organiza, a gente está dentro. Quando o Ledo organizou esse campeonato de futsal, primeiro colégio que ele ligou foi lá pro intercolegial. Inclusive, esse ano está confirmado, né? Ano passado e esse ano, eu estava até conversando com o Ledo essa última semana, ele disse que vai fazer também lá no final do ano. Pode ter certeza que a gente vai estar lá disputando. Professor Luiz Ledo, para quem não sabe, ele está lá na Vila Olímpia. Isso, ele é coordenador técnico da Vila Olímpia. Ele está fazendo também um bom trabalho. Sempre foi um cara bom. Ele também é outro lutador pela ilha. Ele luta pela ilha sempre, no esporte. Eu gosto muito sempre dele. Foi meu técnico lá no Ópera, né? Tá bom. Pô, ele ficava pé da vida, putz, dava bronca geral lá. Ninguém gosta de perder, né? Aí o pessoal ficava na maldade, que quando ele fica nervoso, ele dá uma gaguejada, né? Desculpa até, mas aí o pessoal ficava perturbando ele só pra tirar ele do sério lá e começar a gaguejar. Isso é coisa de moleque, né? Mas o Ledo é fantástico, cara. Gente muito boa. Também gosto muito dele. Em breve vai estar aqui também, né? Com certeza, com certeza. É que a gente teve o Marcelo aqui falando um pouquinho da Vila Olímpia, dando tempinho de chamar o Ledo, mas, pô, pelo amor de Deus, Ledo é uma personalidade fantástica. Ele faz parte
Ele está como gestor da Vila Como Olímpica, gestor né? da Vila Newton Olímpica, Santos. Isso, e o Ledo ao lado dele lá, né? Ah, que bom. Então é mais dupla- uma coisa uma que dupla- vai progredir lá, Dupla então. boa, né? Com certeza. Storino, o Newton ele tem uma associação de ex-alunos muito forte, né? Tem Giano lá. Eu acompanho ex-alunos lá. Ainda que tem são- outras por fora também. Teve É. um churrasco agora esse final de semana, mas como tinha concurso, né? Eu não podia ir pro churrasco na véspera do concurso, senão não ia acordar para poder estar lá É o no Giano, domingo. é o Giano que está à frente, Giano Azevedo, né? Que está à frente da Aqui é associação cadastrada de dentro da escola, ex-alunos, tudo né? direitinho, é o Giano. Giano, né? É o Giano. Ele também está como no Conselho Comunitário de Segurança, né? Isso, Também é um é. cara que É, mais um é. para chamar aqui. Verdade, É. verdade. Fera Tu que brinca tá com ele, também. vem cá, isso aí é tudo para ser candidato a vereador, não quero nada de política comigo, não. Ele faz o trabalho que ele gosta também, negócio da frente sempre do Cara livro. sério, bom. Dos livros, ele faz essa campanha de reunião de livros, entendeu? Mas o pessoal é muito unido. É. O pessoal se encontra sempre, o pessoal... Ex-aluno adora o Newton Braga. É. É uma Eu? coisa Eu fantástica. sou aluno, É eu uma sou coisa ex-aluno, fantástica, né? sinceramente. Eu não pertenço a nenhuma... Por mais que ele tenha sido. É uma terminologia, hein, galera? Pode ter sido chicoteado lá dentro, tomado suspensão, Ah, mas tem que apertar, merecia. né? Os caras gostam até hoje. Tem gente que o coordenador fala, pô, você como coordenador é uma coisa, como professor e diretor é outra. Eu falei, cada um dentro da sua. Era uma Tem que época. ajustar a posição, né? Era uma época que tinha que mesmo Sabe que educar o aluno. até me lembrei de uma coisa, porque a minha mãe foi minha professora lá no Ópero, né? E ela, pô, não dava mole não, cara. Naquela época, eu não sei como é que é hoje em dia as coisas mudam muito, né? Não, o ópera nem existe mais. Não, né, não existe. Já lavrou agora. Ela já mas lavrou. hoje assim o ensino de uma maneira geral, mas minha mãe era muito rígida, pra dar exemplo, né? Ela vira e mexe me botava pra fora de sala, eu chegava lá no coordenador Marco Aurélio, e o que tá fazendo aqui, Marco Daniel? Eu falei, Aurélio, pô, me figurasse. minha mãe me botou pra fora de sala, aí, pô, fica aí então, espera um pouco aí, mas, às vezes era coisa simples, cara, mas assim, pra mostrar a posição que ela tinha que assumir ali, No né? Barão E dar de o exemplo, Capanema né? também, eu era muito moleque quando era aluno. De vez em quando eu ia para a secretaria lá e tomava suspensão também. É. Aí, quando tomava suspensão, eu ficava sem jogar bola, né? Aí eu me Pô, sossegava o aí complica, facho, né? como se diz lá. Eu também já, tive eu uma- já fui também advertido algumas vezes do Newton Braga. É, né? Mas foram advertências boas, né? Que corrigem a gente pra vida. Ah, né? você não tem, cara. Não, você sempre foi um garoto comunicativo, né? Tá no teu sangue aí, Aham. escolheu a profissão certa, né? E tu engabelava todo mundo mesmo, né? Tu chegava lá Até e levava hoje. todo mundo na André é conversa. muito... Até hoje ainda. Até hoje, isso aí é uma Então, figura. todo mundo na conversa e o André era xotozinho. As professoras, então, eram Andrezinho o Aí, tempo tá todo. vendo? Mas era um cara querido por todo mundo Ainda mesmo. é, ainda Ajudava, né? Ajudava. Porque tem aluno que ajuda o professor a dar aula. Aham. A nossa matéria, então, é até muito bom. Sempre se destacava aquele aluno que sabe apitar alguma coisa, que sabe agregar uma época ruim de ter professor Newton Braga. Eu não me lembro aqui a década, mas também não tinha concurso e já descia o Dimas hoje é treinador de goleiro. Eu não sei se ele está na Arábia ainda. Ele é filho do professor César, entendeu? Então ele já era no 5º ano, ele já descia de lá, como vinham 3 turmas de 5º ano para dar aula, ele já descia, professor, aqui, esse é o time A, o B, o B, C. E já sentava todo mundo um atrás do outro. E qual foi a matéria que ele foi fazer? Educação física. Tinha o sangue da mãe e do pai e sempre foi um cara que sempre colaborou, aquele aluno que a gente chama de xerife, entendeu? Então a gente sempre fez Monitor, educação né? física, monitor. O aluno, eu estava falando sobre o menino que ganhou a Olimpíada Mundial de Matemática. Ele dava aula lá, tinha matéria, turmas, Foi. alguma turma que por acaso estava sem professor por algum motivo, ele entrava na turma, tirava dúvida de todo mundo da turma. Fosse que série fosse, ele era se eu não me engano, do 1º ano. Ele entrava no 3º, no 2º, no 9º, e ia lá e dava aula para os colegas, para quem não era colega dele. E o pessoal adorava, né? Porque quem tem dificuldade, se for aprender, melhor ainda. Verdade. Ainda, às vezes até Você tem mais vê, liberdade. eu, ao por longo exemplo, do- tenho Um aluno ali, um colega teu te ensinando ali, estimulante até. Tinha uma professora que ela falava para mim, não tem, a professora Fátima está lá de matemática. Ela foi uma das primeiras a começar a fazer isso. Ó, eu tenho uma turma de alunos, vou deixar aqui perto da sala, eu era diretor pedagógico nessa época, isso foi em 2010. Posso deixar essa turma aqui com um aluno que vai dar aula para eles perto da tua sala, para você dar uma olhadinha lá? Eu falei, não tem problema não, pode deixar aí. Só que eu vou te dizer uma coisa, a primeira aula que vai assistir do aluno sou eu.
Aí quando a turma estava lá, eu entrei e sentei lá no fundo da aula. Aí o aluno, eu falei, meu filho, não fica preocupado não, dá a tua aula de matemática para ver se eu aprendo alguma coisa. Aí eu já descontraí o ambiente para o moleque poder dar aula lá para os outros, né? Porque eu estava ali, eu também não nego a ninguém isso, nunca gostei muito de estudar matemática, mas estudava para passar de ano, né? Tinha que passar de ano, senão em casa o couro comia. Então eu estudava pra caramba, para tirar meu 7, meu 6, estava bom demais. Na média. E ela fazia isso, já começou a fazer isso ali dentro e pegava o aluno monitor. É muito importante isso, você ter alguém sempre o aluno do teu lado. Ô, Estorinho, como é que é a tua relação assim, com os ex-alunos? Eu imagino que você deve encontrar com ex-aluno a todo momento, toda né? hora, Eu vejo muito carinho do pessoal com você. Mas você lembra de todo mundo? Você... De rosto eu lembro, quando eu não lembro o nome, aí eu pergunto, ó, teu rosto eu tô lembrando. Eu só lembro o nome de alguns, né? Essa figura aí não dá pra esquecer, né? O cara que tava toda hora na secretaria. Não, jamais, aí eu digo, jamais. olha, eu não lembro do teu nome, mas lembro de você, não sei o quê. Não, meu nome é fulano. É sempre Eu só bom. tenho um respeito muito grande por você. Existe. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei muito contente agora, a Dirente trocou de comando. Né? O Brigadeiro Sérgio era o comandante da Dirente. Então ele foi à escola, né, fazer a visitação à escola antes de vir um novo brigadeiro que também já veio conhecer a escola. Brigadeiro Sérgio, né, quando eu olhei para ele de longe, ele não tinha me visto não. Ele fez a formatura, ele não. A escola fez a formatura para receber o brigadeiro, né, o comandante da Dirente. E ele começou a falar da época dele que ele era aluno. Aí a galera já gostou, né? Ele foi começando. E eu jogava de pivô no futsal. Tinha um professor que era meu treinador, era treinador de futebol. Acho que pelo tempo ele não está mais aqui, que foi o professor Estorinho, eu levantei o braço. Excelência, ainda estou aqui na guerra. Aí, professor Estorinho, vem para cá. Eu fui fazer a formatura do lado dele. Que legal. Então esse é um. E tem o Brigadeiro Ricardo também já, que é ex-aluno da escola, foi meu aluno na educação física, também jogou na época futsal com a gente. Enfim, esse é o orgulho que a gente tem, né? Vira e mexe, a gente vê pessoas bem-sucedidas. Satisfatório demais, né? Pessoas que lembram de você, né? Às vezes você não lembra. É raro não lembrar da fisionomia, mas às vezes eu não lembro da fisionomia. E na época, obviamente, que o aluno tem que ter um respeito ali pelos diretores, não, pelos professores, etc. e tal. Mas depois isso permanecer com o tempo e até ganhar mais respeito, mais carinho ainda, não é para todo mundo, né? Não, e a minha mulher brinca muito. Não dá para sair contigo não, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí nós fomos levar as crianças à Disney pela primeira vez, né? Uhum. Aí ela, só falta agora, quando o elevador abrir, alguém sair do elevador e dizer assim, professor Estorinho. Quando o elevador desceu e abriu a porta, um aluno, professor Estorinho. Eu falei, até aqui, pô. Até em Orlando tem cara. Isso quando você não está no restaurante, aí você vê que a pessoa está te reconhecendo e começa a te olhar. A gente fez eram poucas as férias que eu tinha por causa do futebol, né? Mas fizemos uma viagem para Porto de Galinhas, né? A gente estava em Recife almoçando. Aí levantou um ex-aluno que é médico hoje em dia. Quando eu olhei para ele, estava com o símbolo da FAB, quer dizer, militar da FAB, tenente da FAB. Foi lá na mesa, aí o restaurante fica olhando tudo para você, porque ele é maior do que eu, 1,90 m e pouco, jogava basquete. Professor Estorinho, dá licença em incomodar. Quer dizer, a gente fica muito orgulhoso. Muito legal, né? Muito isso aí. Demais, é o trabalho que você recebe por ele, mas você vê que você vai mais além. E a educação física é muito importante para isso, que às vezes eu estava dando aula, botava alguém para apitar, mas chegava alguém, pô, professor, não tem um tostão para almoçar, não tem como almoçar. Falei, peraí que você vai dar um jeito de almoçar aqui. Tá, mas por que você não está almoçando? Porque meu pai não tem dinheiro, minha mãe não tem dinheiro. Tá bom, aí a gente fez uma cota entre os professores e o cara almoçou o ano inteiro lá, faziam coisa na cantina, fazia um almoçozinho para ele, né, o nosso querido Dudu, Didi lá, da cantina na época, e aí ele almoçava. Então você resolvia socialmente, às vezes, a vida de alguém, conseguia um trabalho. Isso não tem como esquecer, né? O cara vai levar para sempre, conseguia um trabalho para o aluno no contraturno poder ir trabalhar e estudar lá no colégio pela manhã, no terceiro ano, sempre foi pela manhã, e ir trabalhar. Os amigos aqui da ilha davam emprego. Hoje já tem um menor aprendiz, né? Que foi uma grande criação, o jovem aprendiz. Isso é importante, que ele vai ganhar o dinheirinho dele lá e vai estudar ao mesmo tempo.
Historiano, em relação à pandemia, eu sei que foi um desafio em todos os lugares, né? Mas na educação foi um desafio gigante, né? Porque de um dia para o outro a gente se viu numa realidade inesperada, totalmente diferente de tudo que a gente viveu, né? Outra pandemia que teve, ninguém mais provavelmente está vivo, né? Da pandemia do começo do século passado, né? E tem que se adaptar. E como é que foi esse período de adaptação? O que isso acarreta até hoje em relação à formação desses alunos que viveram essa experiência aí? Para a gente não citar, para eu aqui não citar as turmas que foram prejudicadas, que a gente ainda tem uma turma lá dentro desse período. As outras já conseguiram se formar. O que a gente pode fazer, a gente fez. O que pôde se fazer, fez. A gente, no dia 14 de março, já estava dando aula online. A FAB deu um apoio, a Aeronáutica deu um apoio estupendo, que até computador a gente emprestou. Lógico, né? O pai teve que assinar um termo de comprometimento, de responsabilidade para devolver, mas até emprestou para aluno poder fazer prova online. Entendeu? E a gente deu conta do recado. Poderia aqui citar inúmeras instituições federais que não deram aula. E não deram aula, e a gente tinha vários pedidos de pais querendo botar o aluno lá dentro. Lá dentro não, em casa estudando lá dentro, mas não dava. E os professores foram nota 10. O pessoal da informática, tinha professor ligando às vezes para o pessoal da informática, que são os subs lá, o sub Sandro, o sub Vilarinho, 11 horas da noite, meia-noite, para tirar dúvida, para poder dar aula no dia seguinte. Você vê uma aula de uma professora de primeira série do Fundamental 1, a mulher fazia um teatro para poder dar aula para os pequenininhos. Que legal. Porque o pequenininho não atenção. Tem com ele, não está acostumado com o computador. Ele vai lá no máximo, com 6 anos, 7 anos, para fazer joguinho. E o garoto tem que ficar sentado de 7 da manhã, meio-dia, na frente do computador. E a gente pedia ajuda dos pais que pudessem ficar. Ela dava uma parada na aula. E quer dizer, todo mundo foi sensacional. A gente teve perda? Teve. Que não adianta. Me desculpe as universidades, mas ensino à distância não é você aprender presencial. Tem mesmo na universidade. Formação, assim, quando você é mais jovem, é fundamental. O que funciona com o ensino à distância por computador? Exercício. Mas você passar matéria, ter que dar matéria, explicar a matéria, às vezes não tem como voltar atrás. Tivemos problema com alguns alunos. Tinha aluno que entrava sem camisa tocando violão. Aí o que você fazia? Suspendia o aluno. Como é que é? Bloqueava o acesso dele à internet. Que senão você ia virar uma bagunça, para não dizer outro nome. Aí vinha o pai do aluno na escola, não recebia o pai. Pai de quem? Do fulano, do André, que entrou tocando violão sem camisa? Não, o pai só vem aqui depois que acabar a suspensão dele. E aí parava, mas a gente conseguiu dar aula, entre aspas, né? Fez com que o aluno não ficasse completamente leigo naquele período que a gente não sabia que quando ia acabar. Tanto é que quando acabou, a gente ainda voltou, se não me engano foi 2021, né? Foi 2020, amenizando. 2020 começou, 2021 começou a amenizar, né? Acho que... Foi 21 ou 22? A gente pegou já no meio do ano em diante, a gente já botou o aluno dentro da escola. Foi 2021, né? Foi 2021, em agosto em diante, a gente já voltou, voltou com um aluno escalonado dentro da sala de aula. Voltamos só com o Fundamental 1, aí deixava o Fundamental 1 na outra semana em casa e via o Fundamental 2. Enquanto isso, tinha aula online e tinha aula presencial. Até que a gente viu que, graças a Deus, não ia ter problema nenhum. Todo mundo era obrigado a usar máscara. Enfim, aí a gente voltou com a escola toda. Já para sentir como é que ia ser em 2022. Em 2022 a gente já começou a funcionar em fevereiro em diante. Hoje para a gente essas reuniões no Mas Zoom, é difícil dar aula. Essas reuniões em alguns programas hoje, esses meetings que a gente faz, até podcast mesmo, né, live, era uma coisa que não era uma realidade. Né? Isso se tornou realidade com a pandemia, né? A gente teve essa necessidade de se comunicar através do celular, através de dispositivos. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que
não costumo me afeiçoar, negócio de computador é difícil, porque na minha idade não tinha isso. Pois é. Na minha idade não tinha isso. A gente soltava a pipa, jogava bola, bola de gude, enfim. Minha mãe também é professora de matemática também. A adaptação dela foi dolorida. A gente ajudando. Ela, caraca, não consigo. Eu falei, mãe, calma, vai dar tudo certo. Aos pouquinhos vai pegando, né? Tem que tirar o bloqueio, né, dessa coisa digital, mas daqui a pouquinho ela já estava lá dando aula e papapá. Todo mundo aprende, né? Isso. O problema do aprendizado é você não querer aprender aquilo que você está vendo na frente. Então, quando você cria um bloqueio para você, que é complicado. Você acaba se bloqueando. Mas como eu também não tenho tempo muito de ficar pegando em computador, né? Chega de noite, eu quero dar uma atenção à esposa, se tiver um netinho lá, que eu estou com um neto de 2 anos, do filho do Marcos Storino e da Mari, então fica lá um netinho querendo brincar, perturbando, então não dá tempo de tentar aprender alguma coisa. O que eu aprendo é com meus colaboradores lá na minha sala, que não faz isso, faz assim, 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 então... Abrir e-mail, fechar e-mail, eu já estou sabendo. Pô, mas não é fácil não, cara. Essa garotada aí, meu moleque com 6 anos, me dá baile em tablet, em computador. A minha neta, que hoje está com 21, está terminando a UF, está fazendo história na UF, ela com 6 anos estava... Botar aqui, vovô, vamos aprender a mexer no computador. E botava lá na... E a gente tem que forçar, né, cara? Porque, por mais... você tá com 20 e poucos anos, o André tá com 20, sei lá, 28, 27? 28. Mas ele pegou anos, essa geração, né? Pegou, mas daqui a pouquinho surgem coisas novas, né? E o cara tem que estar sempre se adaptando. Tem que estar antenado. Na educação é um desafio gigante, né? Porque você tem que se adaptar às novas tecnologias, novas tendências, Você pode não acreditar, rapaz, já tem câmera do tamanho do teu botão da tua cabeça. Tem. Você não acredita. Às vezes tem um negocinho aqui, piscizinho, que você às vezes tem gente que gosta de usar esses troços. Aquilo ali é a câmera, meu amigo. Ela estava vendo até no outro dia um óculos da Ray-Ban, acho que em parceria com a Meta. Vamos ver o que é. Você tira foto, acho que só de falar ele já tira foto, já filma. Então vou te dizer uma coisa. E é popular, né? Lá fora, aqui não. Tem óculos que fala, reproduz o que a pessoa que não enxerga. O óculos já conversa com essa pessoa que não enxerga direito, ele conversa com essa pessoa. E a gente tem que não sei se já chegou aqui, mas já tem isso. Já tem isso. Entendeu? Tem que se adaptar, né? Para continuar tentando sobreviver. A tecnologia ela é muito importante. Com certeza. Só sou meio contra você deixar a criança de 5 anos, 6 anos, muito tempo na frente do computador, que ainda vai... A criança fica até além nervosa, dos malefícios da saúde que vai causar para ela, né? Principalmente no nosso país, mas quase que no mundo inteiro, essas pessoas mal intencionadas, né, que se aproveitam Exatamente. Tem que ter um regramento, da infantilidade, né, de uma criança infantil para Mas também não pode tirar tudo, né? A criança não pode deixar de ter acesso àquilo aí para ter uma noção, né? Porque daqui a pouco é engolido também. Daqui a pouco as escolas estão com computador em cada sala aí. Tem que saber Já orientar, tem algumas né? fazendo isso, né? É isso aí. Já tem algumas. Storino, alguma coisa que a gente esqueceu de mencionar aqui, alguma coisa que você queira levantar aqui para... importante que a gente não falou? Por mim é só agradecer a vocês. Eu vi vocês pequenos, né? Você, teu irmão, através do seu pai, que foi... Seu pai foi muito amigo também do meu sogro, que foi presidente da Portuguesa também num período. E é sempre bom estar com vocês. Isso mesmo, me lembro. Tá? Sempre que vocês precisarem, pode ser aqui, ou ir lá na escola, a escola está aberta para vocês. Aquilo que você falou, o dia que tiver que convidar o brigadeiro, ou convida para ele vir aqui. Como ele é muito ocupado, eu acho mais fácil marcar para vocês irem lá. Mas se for fazer uma logística dessa, é melhor ele vir aqui. A gente está sempre à disposição, tá? Às vezes a gente noticia alguma coisa porque esquece de tanta movimentação lá dentro, tá? Que foi o caso da festa junina, mas mesmo assim deu tempo de vocês noticiarem. Essa parceria tem sempre que existir porque ela é de coração. Tá? Não estou aqui candidato a nada. Continuar o meu trabalho. Eleitoral, mas deixar claro que... Mas estou aqui procurando fazer o que ainda é possível para melhorar a educação, mesmo que seja uma pontinha do país, melhorar a educação. Tá? Essa é a finalidade. Tá? Beleza. Você falou alguma coisa? Não, eu ia falar que para mim, como eu iniciei falando, para mim, um privilégio danado, né? Porque
Agora, já com a vida desenrolada, né? Ainda tem muita coisa para aprender, né? Mas, assim, pô, uma satisfação imensa mesmo por poder estar te entrevistando aqui. Obrigado. Porque, de fato, não só você, como outros professores do Newton Braga fizeram parte, né, dessa minha trajetória, dessa minha história. E a gente falou aqui das associações de ex-alunos e tudo mais, mas existe uma associação que é muito forte, que é a do ex-aluno mesmo, que independente se você está dentro de uma associação ou não, quer o bem da escola, né? Quer a escola feliz. Então, quando o Newton Braga, né, ele passou por suas dificuldades, né, suas barreiras, e eu, né, tendo essa oportunidade de estar no jornal Ilha Notícias à época, como repórter, eu falava com o Daniel, falava com o Rich, falei, gente, vamos ajudar o Newton Braga, vamos dar voz a o isso. Jano também, o Jano foi outro que brigou pra caramba pra escola não fechar. É um gigante da educação insulana, a gente tem que reportar, a gente tem que falar, a gente tem que mandar e-mail pra Brasília, a gente tem que dar um jeito, porque ali eu não era só um repórter do Jornal de Notícias, ali eu também sentia parte de aquilo se não tivesse jeito ia me doer. Então, assim, é muito bom, né, a gente hoje poder ver o Newton Braga do jeito que a gente está vendo, as notícias animadoras. Acabei de fazer uma reportagem com um atleta que foi de um aluno, que foi campeão das Olimpíadas de Geopolítica, de Geografia e tantas outras Olimpíadas. Ano passado fizemos com morador ali do Village, né, o aluno que foi campeão da Olimpíada de Matemática. Então, para mim é uma satisfação enorme. E durante o nosso bate-papo aqui, você chegou a falar em um momento, né, que durante aqueles desafios que o Newton Braga passou, teve um momento que chegou a ser cogitado o fechamento do ensino fundamental, né, o Recanto dos Baixinhos. E hoje a gente tem um prazer, e aí eu gostaria que você falasse, de dar a notícia, né, que o ensino fundamental 1, que são as criancinhas, que são lá do Recanto do Baixinho, né? 7 anos. São as crianças de 7 anos, chegou a uma primeiro posição... lugar das escolas federais em matemática. Caraca, bacana. Do INBEP. E tu tá entendendo, Daniel, o peso disso, né? Há 6 anos, 8 anos atrás, teve viés de fechamento e valeu a pena toda a luta, e eu tenho certeza que você, Storino, faz parte dessa luta, né? Você foi um daqueles braços dentro do Newton Braga que fizeram isso. Então, só te agradecer mesmo, parabéns. E que o Newton Braga continue se Deus crescendo. Quiser. Se Deus quiser. Esse carinho dos ex-alunos em relação ao Newton parece muito o carinho que o insulano tem com a ilha, né? Verdade. O insulano acho que entende muito bem esse sentimento, porque é aquela sensação de pertencimento. Pô, isso aqui eu faço parte disso, isso aqui faz parte de mim, né? Esse carinho que você está demonstrando aqui pelo Newton, que o Storino também demonstra, todos os ex-alunos aí que a gente tem contato demonstram, parece muito esse amor que o insulano tem pela Ilha do Governador, não é verdade? É verdade. André, muito obrigado aí por apresentar o programa aqui comigo, ser co-apresentador aqui mais uma vez, né? Eu sempre agradeço, André, que, para quem não sabe, é editor do Ilha Notícias, né? E agradecer muito o nosso convidado, ao José Storino, né? Por ter nos dado o prazer da sua presença aqui. Sempre que vocês quiserem. Um abraço no seu pai também, no teu irmão. Muito obrigado. Todo mundo. Muito obrigado. Tá? E queria deixar a palavra contigo pela última vez, caso queira fazer alguma consideração final, se despedir do pessoal. Fique à vontade. Agradecer a equipe, o pessoal da equipe aqui também, né? Por ter me aturado aí contar essas coisas, que às vezes vocês que não fizeram parte, mas eu acho que deu para botar um pouquinho de alegria. É um registro histórico, fiquei muito satisfeito. Realmente é até bom que está sendo gravado isso para a gente guardar na lembrança, porque são momentos mesmo muito importantes. A gente tem as edições do jornal, né? Lá no Ilha Notícias, tem na Biblioteca Nacional também, em papel. A gente está digitalizando, tem muita coisa digitalizada já, mas assim, o papel acaba se perdendo com o tempo, né? Não dura para sempre, né? A gente imagina que esses registros que a gente faz aqui em vídeo, né? Que hoje vão para o nosso canal no YouTube, para nossas redes sociais, né? Talvez tenha uma possibilidade de durar por muito mais tempo. E acaba sendo um registro histórico também, como certeza. Foi aqui com o Marcelo Bar, com o Gilberto Santos, ontem foi ao ar, essa outra semana foi ao ar o Miguel Ângelo, também o Gilberto Dalma, né? E hoje contigo.
né? É um registro histórico que a gente vai ficar para sempre. E a gente conhecer a nossa história, conhecer o passado verdade. é muito importante, até para depois não modificarem futuro. a história lá na Os filhos frente, dos de acordo nossos com netos, interesses. né, vão lembrar Isso. bastante disso. É importante pra caramba no meu modo de ver também. Então, muito obrigado, Tá bom, eu que agradeço. amigo, por Sinceramente, fiquei muito dado satisfeito. esse tempo aqui pra gente e para nossos amigos que estão nos acompanhando. Tá bom. Tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, tá? Eu peço para vocês deixarem seu like aí no vídeo, se inscreverem no nosso canal, deixar seu comentário sugerindo novas pessoas a serem entrevistadas aqui pelo Ilha Podcast e fiquem ligados nas redes sociais do Ilha Notícias para saberem quando o Ilha Notícias publica um vídeo novo e quando vai ser o próximo Ilha Podcast e com quem, tá legal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.